Graça e paz, irmãos. É muito bom mais uma vez tê-los aqui conosco na gravação, das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. E hoje a gente traz a aula de número 11, que aborda o seguinte tema: o Espírito Santo e a santificação. Na aula de número 10, na última semana, nós trouxemos também um tema muito interessante, que é sobre o Espírito Santo e o batismo. Então, se você não assistiu, assista, tem aqui no nosso canal o vídeo. Se você não curtiu ainda o nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe. Amém? Tudo que nós fazemos aqui no canal é com um único objetivo: que a palavra de Deus seja propagada, que abençoe sua vida e a vida de todos aqueles que buscam, nesse momento de dificuldade, de isolamento, tem acesso mais simples à palavra de Deus. É conteúdo edificante para a sua vida. Amém? O Espírito Santo e a santificação. O nosso texto áureo, ou seja, o texto em que a nossa lição será focada, se encontra na Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Amém? A boa obra começada na sua vida, meu irmão, minha irmã, ainda será aperfeiçoada. Está em aperfeiçoamento diário e constante, até o dia de Cristo Jesus. Amém? O texto básico da lição encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3 ao 8, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Quando o texto fala em concupiscências, é uma palavra recorrente na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. Concupiscência é tanto o desejo aos bens materiais, quanto aos prazeres sensuais da carne. Então, sempre que você ler essa palavra concupiscência, pense nesse sentido. São os desejos do ser humano, com coisas que não são edificantes para a sua vida. Amém? Então, nosso tema de hoje é o Espírito Santo e a santificação. Também temos um texto básico que se encontra em Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mas o que o mundo entende por santificação? A mentalidade mundana, ela vem da igreja romana, na verdade, que santificado é uma pessoa honesta e boa, uma pessoa que socorre aos pobres, como São Francisco de Assis, por exemplo, uma pessoa que tenha feito milagres, ou então um mártir. Esse santo, entre aspas, segundo o pensamento romano, tem certo privilégio no céu de interceder pelos homens aqui na terra. Será que essa é uma realidade bíblica? Uma maioria dos crentes, ou seja, um segundo pensamento a respeito da santificação, entende por santidade uma pessoa triste, quase muda, parada e afastada de todos. A propósito, conta-se a história de um menino de 7 anos que convivia com seu avô. O garoto, cheio de vida, fazia uma arte e o velho dizia: um cristão não faz isso. Uma nova arte e a mesma repreensão do seu avô. Um dia o avô parou diante de um jumento, de orelhas caídas, parado e mudo. O garoto voltou-se para o seu avô e disse: vovô, olha este jumento, é um bom cristão. Esse é o pensamento de muitos crentes sobre a respeito de como ser um bom cristão, de como ser santo. Está certo também? É isso que a Bíblia diz a respeito de levar uma vida santa, de santidade ao Senhor? Para muitos cristãos hoje,
A posição do jumento representa um crente santo. Santidade, no entanto, é ativa e não passiva. Ela tem cabeça que pensa, olhos que veem, mãos que trabalham, pés que se agitam nas batalhas da vida. É fogo que arde, é amor que se dá ao próximo, é vida. Enfim, que se manifesta em trabalho, luta, firmeza e avança até o momento final, quando o Senhor o recolhe. Mas afinal de contas, irmãos, o que é santidade? Nós temos que começar do começo para entendermos um pouco a respeito do assunto. O primeiro ponto para se entender dentro do estudo é o seguinte: o homem sem Cristo é um cadáver espiritual. Vamos ler Efésios 2, primeiro versículo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem sem Cristo é um cadáver espiritual. Um cadáver não se locomove, não vê, não ouve, não fala, não sente. Assim é o pecador diante de Deus. O Espírito Santo chega a esse cadáver espiritual, condenado ao inferno, e lhe diz: você está perdido, sem esperança e sem salvação. O único meio de você escapar da perdição é recebendo Cristo no seu coração. Ele morreu por você, pagando o preço de todos os seus pecados. O pecador pode dizer: quero Jesus, ou não o quero. Portanto, é uma escolha individual, é uma escolha que Deus dá, é o livre-arbítrio ao ser humano, de escolher qual caminho seguir. Se o pecador rejeita o Filho de Deus, ele fica do lado de fora de sua vida, mas continua batendo no seu coração e o faz até o último sopro de vida desse pobre pecador. Se, porém, o pecador diz: quero Jesus e o recebo, Jesus entra no seu coração, perdoa o pecado, regenera, dá vida e salvação. Agora essa pessoa passou da morte para a vida, do diabo para Cristo, do inferno para o céu. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em sua vida. Seu nome foi registrado no céu. Se uma pessoa morrer como ladrão crucificado ao lado de Jesus, está pronta para o céu, porque reconhece que é necessário que Cristo entre em sua vida e promova uma transformação. E essa transformação ela é refletida em nossa mudança de atitude e de caráter diante de Deus. Então Paulo escreve dizendo: o que roubava não roube mais, o que adulterava não adultere mais. Então essas coisas, essas práticas pecaminosas que antes nos afastavam de Deus, nós devemos deixá-las totalmente de lado e seguir um processo de santificação que é diário. Iniciou-se no momento em que você recebe a Cristo, ou melhor, que reconhece a Cristo e deixa que o Espírito Santo habite em seu coração. E é um processo diário que durará até o nosso último momento de vida. É uma batalha para nos mantermos santos. Deus disse no livro de Êxodo: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o apóstolo Pedro também repetiu essa passagem, esse versículo, na sua primeira epístola, porque é importantíssimo buscar a santidade, porque nós servimos a um Deus que é santo e é todo-poderoso. Nós vamos levar uma vida de altos e baixos, vitórias e derrotas, conforme a liberdade que dermos ao Espírito Santo em nossa vida. É necessário que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus, e essa é a confirmação de que nós somos cristãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos discernir as coisas de uma maneira espiritual, e a gente sabe como temos levado a nossa vida, como tem sido o nosso processo de santificação. Temos lutado com todas as nossas forças para nos apegarmos mais a Deus e cumprir a sua palavra, buscando assim santidade diante de Deus e também diante de uma sociedade corrompida, ou temos vivido só de fachada? Temos vivido só de palavras e não de atitude. Então que pensemos nisso nesse momento. A santificação é iniciada e completada pelo Senhor,
como nós lemos no versículo de Filipenses 1,6, lá no começo do vídeo. Jesus salva e nunca abandona o crente. Cometa o pecado que cometer. Se arrepender, a Bíblia diz que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Primeira Epístola de João 1,7, parte B. Os teólogos, em relação à obra do Espírito Santo no coração do pecador regenerado, dá 3 posições. Primeira, a regeneração. O Espírito Santo libertou o homem da culpa e do pecado. Santificação. O Espírito Santo liberta o homem do poder do pecado. Glorificação. O Espírito Santo libertará o homem da presença do pecado. Interessa-nos a segunda condição, pois nosso assunto é a santificação. Tracemos em nossa imaginação uma linha inclinada, que vai do momento em que o pecador recebeu Cristo como seu Salvador, foi perdoado e transformado. Começa subindo degrau por degrau, da longa ou curta estrada, dependendo dos anos de vida que a pessoa tenha. Seu objetivo maior e final é o céu, a glorificação. Cada ano que passa, cada dia, cada hora, a pessoa está mais perto de Cristo, até o momento em que ouvirá do grande rei: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse texto se encontra em Mateus 25, 21. Digamos que a escada tenha 30 degraus. Cada um de nós está subindo. Em que degrau estamos? Mais perto do céu ou da terra? O importante mesmo é que cada um está fazendo na subida da escada. O que importa é o que cada um está fazendo durante a sua subida. Nós estamos trabalhando por isso, caminhando num passo lento e devagar, rumo ao céu, sem pressa, mas buscando o aperfeiçoamento diário e constante. Mas o que nós estamos fazendo com esse tempo que nos é dado, com essa subida, com os degraus que nós temos subido? Como temos levado a nossa vida? Vamos prestar atenção em alguns pontos. Alguns dormem o sono da indiferença. Não se preocupam com as necessidades do reino do Senhor. Fazem como os apóstolos no Getsêmani. Enquanto o Senhor agonizava, eles dormiam. O sono da indiferença. É muito perigoso. Lembre-se da passagem no livro do profeta Jonas, que enquanto o navio estava sendo levado para a tempestade ao ponto de afundar, Jonas desceu até o porão do navio e estava dormindo. Enquanto o mundo atravessa um momento de dificuldade, o crente dormia, o sono da indiferença, sem se preocupar com as pessoas e com as almas que estão sendo levadas à perdição. Nós fomos chamados para ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não podemos nunca dormir o sono da indiferença. Segundo ponto, outros têm as mãos manchadas, contaminadas com negócios ilícitos e a violência, crimes de todo tipo. E não somente crimes graves ou hediondos. Um simples ato de furtar uma caneta de alguém, feito assim com a intenção de roubar, é uma coisa ilícita diante de Deus e também diante da sociedade. Então é ter as mãos manchadas. Terceiro ponto, outros ainda se entregam ao pecado. Contaminavam-se com as bebidas, o jogo de azar, o adultério, a prostituição. Não vigiam, não oram, não usam a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos nos encontrado dessa forma? Estamos narrando alguns pontos que podem ser levados em consideração na nossa subida desses degraus rumo ao reino dos céus. É um tempo que nós temos. Se muito ou pouco, só Deus sabe. Nós não temos o controle nem sobre nossas vidas. Mas como temos levado a nossa vida, aí sim, é uma decisão nossa. Então, se temos nos enquadrado em algum desses textos, que a gente possa ainda hoje se arrepender e voltarmos às boas práticas segundo a boa vontade de Deus. Outros vivem na cegueira,
não veem os campos que estão brancos para a colheita. João 4,35 diz o seguinte: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Isso é ser negligente com o reino de Deus, porque nós fomos chamados, somos discípulos de Cristo. Então nós temos uma missão que pesa sobre os nossos ombros, queiramos ou não. É necessário entender isso. Nós precisamos apregoar o evangelho do reino de Deus, as boas novas de salvação para toda a criatura, a todo ser humano que ainda não conhece ao Senhor Jesus ou que se desviou dos caminhos do Senhor. Não podemos ser cegos espirituais, também negligentes, que assim como os que dormem ao sono da indiferença, também sejam indiferentes na sua visão, desviando o olhar dos necessitados. Não podemos agir dessa maneira. Outros estão surdos para não ouvir a voz do Espírito. O varão macedônio clamava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está em Atos 16:9. O Espírito Santo faz chegar aos nossos ouvidos o clamor do mundo necessitado. Nós já falamos sobre isso também. É necessário ter o ouvido atento, o coração atento à voz do Espírito Santo, porque ele fala, ele tem vontade própria e ele direciona a cada um de nós para continuarmos a fazer a obra de Deus, aquilo que o próprio Espírito nos tem designado. Não podemos ser cegos, mas também não podemos ser surdos à voz do Espírito Santo. Seja sensível. O que o Espírito Santo de Deus tem dito ao seu coração neste dia de hoje, em que você está vendo esse vídeo? Você já parou para pensar nisso? Outros têm as mãos encolhidas. Não se preocupam com a obra de missões porque cuidam somente dos próprios interesses. E aqui nem precisa ser só no âmbito econômico, financeiro, mas em tudo relacionado à obra de Deus. É preciso ser voluntarioso. É preciso ter um coração grato a Deus e saber repartir aquilo que nós temos. Pense nesse momento. O que Deus tem te dado? Tem sido só para pão ou também por semente? Só para o seu alimento? Ou é para o seu alimento e para repartir com os mais necessitados? Outros sonegam o testemunho. Não dão testemunho para a palavra. Não se preocupam com boa reputação. Não pagam suas dívidas. Nós temos aprendido que nós não somos o que falamos, e sim o que fazemos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então não é o que nós dizemos, não é da maneira em que dissemos, assim como nós temos agido. Temos dado um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens? É necessário se importar com o testemunho. As suas atitudes pregam muito mais do que as suas palavras. Outros vivem ocupados com coisas deste mundo. As praias, os sítios, o lazer, tudo contribui para que a igreja fique esquecida. É claro que a orientação não é abandonar tudo isso. Você pode e deve ir à praia, ao cinema, jogar o seu futebol, fazer o que você tiver que fazer. É saudável, é necessário, é importante para você e a sua família. Mas o que deve ser levado em consideração é se o lugar do reino de Deus em sua vida tem sido preenchido por essas coisas. Só. Você só faz isso, só se diverte, só vive para você. A orientação de Cristo é buscar em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus, toda a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Descanse nessa promessa e faça acontecer na sua vida. Outros estão escravizados à televisão ou à tecnologia, de um modo geral. Novelas, filmes, programas imorais são um perigo para a vida espiritual e muitos se deixam prender a essas coisas. Perdemos muito tempo consumindo entretenimento, né, e deixamos de lado a leitura bíblica, a oração, conversar com os irmãos a respeito das boas coisas que Deus tem feito na sua vida. Mais uma vez, como falamos no tópico anterior, você pode assistir a televisão, você pode navegar na internet no seu celular, mas isso tem tomado o lugar de Deus? Porque se sim, torna-se idolatria. Idolatria, a Bíblia já deixa claro que é
pecado diante de Deus. Outros transgridem a lei, enganam o governo, sonegam impostos e taxas, procuram tirar vantagem ilicitamente. Mais uma vez aqui citando alguns tipos de crimes, de ofensas, que certamente entristecem o coração de Deus e traz o peso do pecado de volta, né, às nossas vidas. Nós temos o dever de abrir mão das práticas do pecado e buscarmos uma vida correta e íntegra de santificação diante de Deus. Estes foram alguns exemplos de como algumas pessoas têm levado a sua caminhada nessa terra, vivendo uma vida superficial, quando o que Deus quer é santidade total. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, meu querido, nenhum de nós verá a Deus. É a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Precisamos nos desembaraçar do que impede a carreira. Subir carregando peso desnecessário embaraça e dificulta a escalada. Em Hebreus 12:1 lemos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso desnecessário que o pecado traz à nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse que o jugo dele é suave e que o fardo é leve. Então é leve. Nós não precisamos de jeito nenhum do peso do pecado, porque se andamos uma vida reta e íntegra diante de Jesus Cristo, tudo isso é aliviado, porque nós buscamos a santificação, e isso é leve, não nos traz peso algum. Embora, para buscar esse processo de santificação diária e constante, como já falamos, é necessário perseverança e força de vontade. Qual é o peso do pecado que você está carregando e que dificulta a sua carreira ou a subida dos seus degraus? Logo estaremos com Jesus. Você crê nisso? E como nos apresentaremos ao Senhor? Com mãos vazias? Manchadas? Pare um instante na subida. Passe sua vida em revista. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deixe o Espírito Santo iluminar seu coração, sondar o seu íntimo. Como diz o Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Leia esse texto, medite neste texto. Abandone a prática do pecado, a vida imunda. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se do pecado e chore, como Pedro em Lucas 22:62, que diz assim: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro negou a Cristo por 3 vezes e o galo cantou. E aí ele entendeu que se cumpriu a palavra que o Senhor Jesus falara a respeito dele, de que ele o negaria. Pedro negou, mas ele percebeu e entendeu isso e chorou amargamente. Quantas vezes nós temos negado a Cristo com nossas atitudes, deixando de fazer aquilo que ele confia e espera de cada um de nós? Nós listamos aqui hoje inúmeras categorias onde o preço do pecado é pesadíssimo sobre nossas vidas. Todas essas formas são formas de negar a Deus, porque se nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, pecamos. Se sabes que deve fazer o bem e não fazes, pecas. O Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, como diz Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não entristeça o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo limpar sua vida e você verá o Senhor mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se você está em santificação, você verá o Senhor. O Espírito Santo nos encontrou na lama do pecado, nos levou a Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Colocou nossos pés no primeiro degrau da santificação. Ele jamais nos abandona, pois nos conduzirá até a etapa final, no céu,
onde estaremos habitando com Ele, lado a lado. E as lições finais da nossa lição são as seguintes. O crente não tem capacidade para se santificar, como Paulo declarou em Romanos 7, 15 ao 19. A santificação é obra do Espírito Santo. Então, Romanos 7, do 15 ao 19, você vai fazer essa leitura em sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo. Fica aí como dever de casa. Romanos 7, 15 e 19. Medite nessa palavra. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 13b. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3, 5b. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, 1 Pedro 1, versículo 2a. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Amém, querido? É necessário seguir o processo de santificação e nós temos a boa dádiva do Senhor, que é o seu próprio Espírito Santo nos auxiliando, nos conduzindo por esse caminho difícil que é a trajetória humana, mas no nome de Jesus, com perseverança e fé, nós venceremos mais essa batalha, porque o Senhor é conosco. Amém? Que Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus amigos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Ele. Deus te abençoe. Tenha um fim de semana, uma próxima semana abençoadas no poder, no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.